Olá, começa agora o TCE na TV, que também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira comigo os destaques dessa edição. Presidente do TCE de Sergipe e diretor de Modernização e Tecnologia do órgão participam em Pernambuco de seminários sobre o aprimoramento do controle em rede dos gastos públicos, compromisso com a sociedade, o balanço dos processos julgados pelo colegiado durante a sessão plenária. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado da semana é o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju, Breno Barreto. Essas são as nossas manchetes dessa edição e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. A gente começa essa edição falando sobre o seminário realizado no estado de Pernambuco, que contou com a participação de integrantes de 6 tribunais de contas do Nordeste. Durante o evento foi debatida a importância do compartilhamento de informações para aprimorar o controle em rede dos gastos públicos. O presidente do TCE de Sergipe, o conselheiro Clóvis Barbosa, e o diretor de Modernização e Tecnologia do órgão, Cláudio Luiz da Silva, estiveram presentes. Confira. O seminário foi promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e aconteceu na sede da Escola de Contas do TCE de Pernambuco. O objetivo do evento foi a divulgação do projeto Observatório da Despesa Pública, modelo criado pela Controladoria Geral da União, com a finalidade de formar uma rede de informações entre os órgãos a fim de compartilhar dados e aprimorar o monitoramento dos gastos públicos. Ao falar sobre a participação no seminário, o diretor de Modernização e Tecnologia do Tribunal de Contas de Sergipe, Cláudio Silva, falou sobre a união de forças no combate à corrupção e destacou as ações que vêm sendo feitas neste sentido. A ideia é que, com uma mesma metodologia, uma mesma concepção, a gente possa criar uma rede, e essa rede integrada, falando a mesma língua, a gente possa cercar com mais eficiência, né, a questão da corrupção e melhorar. Na verdade, o melhor produto disso tudo é fazer uma gestão mais eficiente do controle externo a nível Brasil. O que nós já estamos fazendo é tudo isso que a CGU, que o TCU está fazendo e que os demais tribunais estão se esforçando, que é para modernizar a maneira de fazer a fiscalização, usando ferramentas eletrônicas, do que há de melhor no mercado, de maneira que a gente tenha menos esforço operacional e mais esforço de análise. Representantes de tribunais de contas de 6 estados nordestinos participaram do seminário. Ao avaliar a participação de Sergipe no evento, o presidente Clóvis Barbosa também destacou a importância do compartilhamento de informações. Da mais alta importância para toda a rede de controle. Não somente os tribunais de contas estaduais, o Tribunal de Contas da União, a CGU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estaduais, enfim, é uma oportunidade que nós temos de compartilhar informações, de incluir bancos de dados em nosso sistema aqui do tribunal, e eu acredito que isso vai melhorar sensivelmente o trabalho nosso no combate, principalmente à corrupção e à lavagem do dinheiro. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana na sessão plenária do TCE. Não saia daí, a revista eletrônica que leva a você as notícias do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade de Neópolis, no dia 17 de setembro de 1930, o bacharel em Direito Tertuliano Azevedo foi nomeado conselheiro do TCE em 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, na vaga aberta após a aposentadoria do conselheiro João Moreira Filho. Na Corte de Contas Sergipana, Tertuliano assumiu os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Ao completar 70 anos em 2000, Tertuliano Azevedo deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. De volta do intervalo, eu convido você a ficar por dentro de mais notícias que estiveram em destaque esta semana no Tribunal de Contas do Estado. Vamos ao giro de informações.
foram empossados Cibele Maria Bonfim dos Santos, que assumiu o cargo efetivo de médica, e Israel Dias de Jesus Júnior, que assumiu o cargo efetivo de analista de tecnologia da informação. Os dois foram aprovados no concurso público do Tribunal de Contas, realizado em 2015, e após apresentarem todos os documentos necessários, iniciaram as atividades. Durante a assinatura do termo de posse, os servidores receberam as boas-vindas do presidente do TCE, Clóvis Barbosa, e falaram da expectativa com o início dos trabalhos. Quero muito trabalhar, quero muito dar tudo que eu tenho, que eu conheço para o tribunal, fazer o tribunal avançar onde possível na área de tecnologia. Estou muito feliz, de estar dando entrada no tribunal e espero contribuir para a saúde dos funcionários dessa casa. Em sessão no Pleno, o colegiado aprovou a prorrogação do prazo de validade do concurso realizado em 2015 por mais 2 anos. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, vai apresentar em sessão plenária um levantamento sobre os salários de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e outras autoridades municipais. Um levantamento prévio feito pela diretoria técnica do TCE identificou uma diferença grande de salários pagos entre municípios e em relação à realidade da população. Pelo menos 17 prefeitos recebem um valor igual ou superior a R$30 mil, sendo que 15 administram municípios com população abaixo de 20 mil habitantes. Além disso, 11 desses prefeitos são de municípios que apresentam índice de desenvolvimento humano municipal baixo ou muito baixo. Além de apurar os valores, o estudo pretende ajudar a população a cobrar ainda mais empenho dos administradores. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, recebeu o secretário de Estado da Saúde, Almeida Lima. Durante a conversa, o secretário falou sobre medidas que serão tomadas com o objetivo de conter despesas e reordenar a administração da Fundação Hospitalar de Saúde, entre elas, o enxugamento na estrutura organizacional. O presidente do TCE disse que o tribunal vai contribuir para a reorganização e a aplicação correta dos recursos que são repassados à Fundação. E esta semana, por causa do feriado de carnaval, não ocorreram julgamentos de processos nas sessões das câmaras. Mas na quinta-feira, a sessão no plenário aconteceu normalmente. Confira o balanço. Na sessão do Pleno, o colegiado votou 9 processos e 6 protocolos. Na pauta, contas anuais, denúncias, representações e recurso de reconsideração. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista desta semana, destaque para o bate-papo com o presidente da CDL de Aracaju. O TCE na TV vai um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. O carnaval terminou e para o comércio é hora de se preparar para o aquecimento nas vendas. E este ano a expectativa do setor é com a injeção na economia do dinheiro que virá da repatriação e também da liberação do saldo das contas inativas do FGTS. Durante a entrevista, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju falou sobre o otimismo de boas vendas. Veja. Olha, eu posso dizer que março chegou, está chegando, completou, né, a expectativa do começo de 2017. Vivemos no país do depois. Depois
do Carnaval. E é assim que tudo acontece. E a gente vive a expectativa grande, especialmente no comércio, porque a grande chaga que a gente está materializando aí é a questão do desemprego, né? Desemprego efetivo de quem está enxugando a folha, reduzindo o número de pessoal, jogando um exército nas ruas de desempregados, né? E aqueles que estão chegando no mercado querendo o seu primeiro emprego. Hoje a gente discute essa questão, essa expectativa do efetivo 2017, agora em março, com o presidente da CDL, Breno Barreto. Presidente, obrigado por essa entrevista. Posso dizer que a expectativa é boa e esse é o país do depois, né? É depois do Carnaval. É verdade, Messias. Sempre existe esse jargão, né, cultural, onde a gente sempre fala que o país só vai começar de fato depois do Carnaval. E esse ano realmente também, em cima de algumas dificuldades que vieram passando desde 2015 a 2016, 2017 ainda vem engateando, mas dando bons sinais para a economia, para a melhoria. Hoje mesmo deverá ter mais uma baixa, creio eu, uma sinalização que o federal, né, o governo federal vem dando para a taxa Selic, é mais uma queda, é a 7ª queda se hoje ocorrer da taxa Selic, isso é um indicador positivo, né? A semana passada e a retrasada também vimos bastante a informação do FGTS nativo, isso dá uma oxigenada mais no comércio, são quase 30 bilhões aí, a mais, sem esperar, de dinheiro novo. Então, isso aí são indicadores que dá um certo ânimo, né, ao empresário, ao lojista, para esse início de primeiro semestre. Então, março começa, 2017 começa em março, com grandes notícias, né? Depois no fatídico 2015 e também 2016, nós temos redução da taxa Selic, nós temos repatriação, né? O Congresso aprovou recentemente novas regras para a repatriação. Temos a chegada de mais de 30 bilhões na economia de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e temos, o senhor já me dizia recentemente, a queda, não só a queda do dólar, mas além da queda dos juros. A queda na inadimplência. Perfeito, que eu falei semana passada. É um pacotaço de boas medidas. Isso deve refletir em que tempo no comércio? Olha, Messias, na verdade tem algumas ações que ela já surte de imediato, mas eu creio que o lojista, o empresário, ele ainda sinta isso aí por volta de 30 dias. Um dos pontos é o saque do FGTS, que vai ser a partir de agora de março. Como você bem falou, o Brasil só começa depois do Carnaval e caiu, coincidentemente, as datas de aniversários a partir de março. Então, esse daí você deverá sentir no bolso a circulação desse dinheiro novo a partir de março. Presidente, apesar desse otimismo todo, e o otimismo às vezes nos leva a não enxergar determinadas coisas com a materialidade que ela representa. Por exemplo, o exército de desempregados são 13 milhões, números oficiais. E tem um outro número que é preocupante. Gente que tinha empregado que ganhava 2 mil, demitiu e contratou outro. Então não tem desemprego aí, né? Mas contratou outro ganhando a metade. Isso para o comércio reflete. Claro, né? reflete. A expectativa de que mude esse quadro? Existe uma perspectiva para o final do primeiro e início de segundo, que são obras da construção civil, que emprega uma grande massa, uma grande quantidade de desempregados dessa área e deverão estar sendo realocados. Isso nos deixa mais felizes e esperançoso. Realmente, o ponto do desempregado ainda nos preocupa, né? Esses 13 milhões de desempregados realmente nos preocupa. Ainda o déficit, que nos preocupa como um todo, né? Não só na área comercial e a de serviço, mas na área da economia como um todo, que ela realmente é a mola mestra. A construção civil ela é que emprega uma grande massa de pessoas por conta da sua função, dos seus serviços. Mas não tenha dúvida de que uma das grandes dependências da economia vem do poder público, né? Com certeza. O salário do servidor, que eu digo, eu não gosto nem de noticiar, mas eu tenho a obrigação de noticiar porque o salário, apesar de ter um caráter personalíssimo, do cidadão, não tem que virar notícia. Ele trabalhou e tem que receber, acabou a história, não tem que estar propalando isso. Mas no item servidor público é fundamental porque o Estado, a economia do Estado, tem uma dependência grande. Se o prefeito atrasa, né? Falo da capital, do interior. Isso. Se o governo atrasa, o comércio sente. Então é sempre uma grande notícia o pagamento. E é bom a gente refletir que do final do ano passado até chegando em 2017, houve por parte do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Ministério Público, uma vigilância grande, né, como diz o ditado, nunca antes na história, para assegurar
este pagamento de salário. Acho que foi assim uma tábua de salvação para o comércio, presidente, e essa dependência toda do poder público, né? É verdade. Messias, você falou de um ponto onde a dependência de Sergipe como um todo, ele depende do funcionarismo público, seja ele municipal, estadual ou federal, mas o federal não vem atrasando, mas depende muito. E a Petrobras, a gente era muito dependente da Petrobras, onde nós tivemos essa diminuição significativa até a saída da Petrobras aqui do estado de Sergipe. Isso nos afetou diretamente, principalmente no comércio. Então, onde o comércio tinha esses pontos, né, de dependência financeira desses setores, isso atingiu diretamente ao lojista, ao comerciante. E uma outra vertente que é a incerteza. Aonde você não está mais recebendo o seu salário em dias, você começa a duvidar, né, da data mais, que não é aquela, né, que vinha acontecendo, e você começa a ficar duvidoso. Então você não começa a gastar mais como você gastava, que no final do mês ou na data do aniversário do seu vencimento, você começava já a gastar por conta. Então hoje a população sergipana, ela está modificando a sua maneira de comprar, de adquirir. Então estamos dando prioridade aos itens de primeira necessidade para os itens do supérfluo ou por hora da região, da situação que você esteja precisando. Do que se viu tanta mobilização, né, do Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? Verdade. Porque a fragilidade da economia levou a isso. Né? É verdade que muitas prefeituras estão literalmente quebradas, e tem que se entender a partir daí o que é prioridade. E salário é tudo, né? A gente está falando para o comércio, mas o comércio é uma resultante. Você tem que ver a vida das pessoas dentro de casa, na manutenção das suas famílias. Vivendo esse clima todo de otimismo, não só pela regularização de salários, mas também por a chegada de dinheiro do Fundo de Garantia, por repatriação de recurso. Como é que a CDL, enquanto instituição, trabalha esses temas? Né? Redução da inadimplência. Há um trabalho feito junto ao empresariado, ao empresário, para retroalimentar essa expectativa de coisas boas, de dias melhores? Na verdade, a gente tenta, em cima de uma situação, do contexto nacional, tentar trazer para o cenário de Sergipe. Então, a CDE, né, a Câmara de Dirigente Logista, ela é atenta em cima das condições do Estado, tenta barganhar em cima, como você bem pontuou, ao Tribunal de Contas, né, ao poder público para fiscalizar e atuar. E a gente tenta somar-se com as outras entidades ligadas ao comércio para tentar levar uma solução, porque só criticar não adianta, Messias. Não adianta só ficar tacando pedra. Não vai sair dinheiro do chão, não vai brotar. Mas o próprio Tribunal de Contas, quero aqui parabenizar o trabalho que ele vem fazendo, de começar a cobrar, a dar limites. Né? E no contexto Aracaju, houve o bloqueio de contas, onde o atual prefeito começou a dialogar com as classes para tentar pagar e achar uma solução. Eu acho que é esse o trabalho que a CDL tem que fazer e os demais órgãos para dar solução, criar meios para que se faça, porque sem dinheiro não existe a condição de pagamento. E a partir daí o grande apelo, né? Empregue mais, pelo amor de Deus. Verdade. Né? Um desempregado a menos é um consumidor a mais. É verdade. Podemos pontuar também o índice de inadimplência, como você falou, de 2,35 agora para janeiro de 2017, comparado a janeiro de 2016. Isso daí começa a animar. Eu falei sobre os indicadores, e um desses é um dos indicadores que a CDL tem, que é o SPC, justamente por um sinal de adequação que o sergipano vem fazendo para o seu orçamento. Então, isso já é um indicador positivo, como eu pontuei alguns outros. Então, isso nos motiva. A queda nas vendas existiram, mas o consumidor sergipano está menos endividado. Isso dá a possibilidade dele que venha consumir de imediato, assim, da sua necessidade. Ok, presidente, muito obrigado por essa entrevista. Um grande abraço. Obrigado, Messias. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas antes eu aproveito para lembrar que o nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar no próximo programa.